Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula do curso de Informática para Concurso? Vamos lá! Vamos falar hoje sobre conexão de rede, as tecnologias que são utilizadas para você entrar na rede. Ou seja, essa tecnologia que você vai utilizar e como é que acontece as formas de conexão, beleza? Então vamos lá! Para a gente começar, vamos falar sobre as camadas de rede, certo? Fiz aqui um breve resumo do modelo OSI, certo? Que é o modelo de conexão via OSI. Então vamos ter aí, ó, primeiro a camada de rede, a camada de internet, a camada de transporte e a camada de aplicação. Aí o que eu quero dizer para vocês? Que a internet, ela vai ter, principalmente a rede, ela vai ter que ter um meio físico, certo? Um meio de reconhecimento físico. No caso aí, vamos ter também um enlace, certo? Quando eu falo em meio físico, eu estou falando a transmissão de bit a bit, certo? O que o enlace faz? O enlace ele vai fazer essa comunicação. Ela vai fazer essa comunicação de bit e vai repassar então para as demais camadas, até se transformar em informações de verdade, certo? Em dados e informações de verdade para o nosso entendimento. Ok? Então, para a gente seguir adiante, vamos ver aqui a questão do enlace. Um enlace, pessoal, é a camada, e aí nós vamos ter, ela está no meio físico, certo? E nós vamos ter aí uma subcamada, certo? Que é o MAC, ou conhecido pelo MAC. E nós vamos ver daqui a pouco o que eu quero falar sobre esse MAC, beleza? E vamos ter também o LLC, ou também conhecido como controle de link lógico, certo? Ou controle de link lógico, que é o famoso LLC, ok? Eles estão na camada de enlace. E aí, como eu disse para vocês, o que a camada de enlace vai fazer? Ela vai fazer essa conexão entre a camada física e as demais camadas, certo? Essa camada de enlace, por sua vez, ela vai estar dentro dessa camada aí de rede, certo? Então significa o quê? Que no caso MAC, ele vai ser o endereço físico, ou seja, cada interface, cada máquina, cada dispositivo conectado à internet, ele vai ter o seu próprio MAC, certo? E esse MAC vai ser importante para fazer essa comunicação, porque lá, principalmente no link lógico, ele vai organizar essas informações para que seja passada de uma máquina para outra e que também seja entendida pelas outras demais camadas, certo? Então, para seguir adiante, vamos ver aqui o IP, para a gente entender a diferença entre o IP, que nós vamos ter os dois tipos, o IPv4 e o IPv6. Então, o que tem a ver o IP com o MAC ou com o MAC, certo? Quando eu falo em MAC, eu estou dizendo o quê? Que eu estou falando no meio físico. Esse MAC ele é fixo também, certo? Ó, vamos entender. Ele está na camada física e ele é fixo. Porque cada interface vai ter o seu MAC. No entanto, o endereço IP que está aí na internet, ele vai conectar o que? Ele vai conectar a máquina em uma determinada rede, certo? Essa é a diferença. Então, o IP ele pode haver uma modificação. O MAC não. O MAC não vai ter duas máquinas com o mesmo MAC, ok? Já o IP, o que pode acontecer? Dependendo de qual rede você está conectando, ele vai ter um IP, certo? Essa é a diferença básica entre os IPs e o MAC. E o MAC, falando sobre IP, na aula passada a gente já falou sobre IP, certo? Se você não entendeu muito bem, volta lá para a aula passada que eu falei sobre o IPv4 e IPv6, os dois tipos de IP, certo? Seguindo aqui adiante, vamos entender aqui o que é esse MAC. O MAC é uma sigla, lógico, né? E ela vai ser a palavra toda quer dizer o seguinte: Media Access Control, ou controle de acesso, ou mídia de controle de acesso. E aí o que eu preciso saber sobre ela? Que ele é um meio físico e que ele vai ter seis conjuntos, ou seja, 6 conjuntos de 2 dígitos, certo? Formando então aí, ó, ele é hexadecimal, certo? Significa o quê? Que ele vai utilizar números de 0 a 9 e letras de A a F, certo? Sempre vai ser desta forma, ok? Outra coisa que a gente precisa saber é que ele tem 48 bits. Quer um exemplo aí do MAC? O MAC aqui, o MAC Fantasia. Vamos lá ver, ó. Tenho esse Mac aí, que é um Mac Fantasia, um Mac que eu criei aqui, certo? E aí vamos supor que cada máquina, certo? Cada máquina ele vai ter o seu IP.
aliás, o seu Mac. No caso aí, ó, essa máquina aí tem esse IP. Vamos supor que seja minha máquina aqui, meu computador. Então no meu computador ele vai ter esse Mac, beleza? O que eu preciso saber? Que o Mac tem 48 bits e sou formado por 2, certo? Por 2 dígitos e vai ter 6 conjuntos, beleza? Então essa é a primeira forma de a conexão com a internet, o Mac, certo? Depois vimos lá sobre os IP, a camada IP, e vamos agora para a nossa primeira questão. O que é que diz aqui na questão? Diz o seguinte: as redes de internet IEEE 802.3 ou a Fast Internet são implementadas utilizando placas de comunicação que fornecem um endereço de 48 bits, semelhantes a esse que você está vendo aí, ó, FF, 20, D3, E8, E9C e AB. Aí fica aquela pergunta: mas professor, você disse nesse instante que tinha que ter os 2 pontos. Não necessariamente ele vai ter os 2 pontos, ele pode ser também separado aí, no caso aí, ó, por tracinhos, certo? Aí, continuando aí, utilizando no encaminhamento dos frames de dados, ou seja, o que eu quero dizer aí? Eu quero dizer que quando nós estamos lá na camada de enlace, lá na camada física, ele vai ser passado quadrado por quadrado. Frames de dados, o que ele faz? Ele está se referindo aí os conjuntos de bits que são organizados e são enviados para outra máquina, certo? E no processo de transmissão e recepção das mensagens, esse endereço é conhecido como endereço, vamos lá de novo. Ele diz: a rede de internet aí é 802.3, a iFast Internet são implementadas utilizando placas de comunicação que fornecem endereço de 48 bits. Aí nós temos aí, eu já li para vocês, semelhantes a esses que vocês estão vendo, utilizando encaminhamento de frames de dados, que a gente já viu que é o frame de dados. O processo de transmissão e recepção de mensagem, esse endereço é conhecido como, aí tem aí as opções aí para você responder, né? Aí tem IP ou físico, IP ou lógico, MAC ou físico, MAC ou lógico ou MAC ou booleano, certo? Pessoal, se a gente for analisar, a gente sempre vai ter aquela questão absurda, lembra disso, né? Sempre nós teremos a questão absurda, que no caso aí está falando dessa né? Booleano. Booleano ele vai ser uma linguagem, certo? Ok? É uma forma de criar uma linguagem de programação em booleano, certo? Ok? Então, voltando aí, então o que seria? O que ele está falando? Ele está falando de IP? Não, ele está falando aqui, ó, se você for observar, você tem um MAC. Você tem um MAC. E qual camada ele vai estar lá? Ele vai estar na camada física, lembra disso, né? Então, qual seria então a resposta correta? A resposta correta seria... Opa! Voltando aqui para a gente ver. Então a camada seria essa aí, ó, a camada MAC, e o meio seria o meio físico, certo? Interessante isso, né? Camada física e o dispositivo aí seria o MAC, que vai fazer a identificação, certo? Dando continuidade, vamos ver aí a segunda questão. A segunda questão diz assim: o endereço de MAC, Media Access Control, ou endereço físico, nada mais é do que o controle de acesso das placas de rede de um computador ou dispositivo móvel, móvel endereçoide. É um endereço único com 12 dígitos hexadecimais que identifica a placa de rede em uma rede. Para descobrir o endereçamento físico de um computador com o sistema operacional Windows instalado, a opção do painel de controle que deve ser acessada. Olha aí! Então, do painel de controle, isso aí é uma questão muito voltada para a questão de você utilizar o Windows, né? Mas ele quer saber o que é aí. Onde é que eu posso ter acesso a essa informação sobre o Mac? E aí? Seria no facilidade de acesso? Seria no hardware e som? Seria em programas? Seria em sistemas de segurança? Ou seria em redes de internet? Aí você já mata essa questão de cara, né? E já diz logo: ah, já sei, é em redes e internet. Isso mesmo, certo? Está voltado para a rede. Então tudo que estiver voltado para a rede, o MAC, o IP. Então no painel de controle você vai procurar isso aí: adaptador de rede, certo? Seguindo aqui adiante, vamos para a primeira forma de acesso, aliás, a segunda forma de acesso, o Wi-Fi, o famoso Wireless Fidelity,
certo? Então, o que eu preciso saber sobre ele? O Wi-Fi, ele é certificado pela Wi-Fi Alliance. Ele vai ter a frequência que pode variar de 2,4 GHz a 5 GHz, beleza? E qual é a funcionalidade dele? Ele vai compartilhar redes LAN. Pessoal, tem um detalhe importante. Nós vamos ter também a forma de transmissão sem fio, que vai utilizar praticamente a mesma tecnologia, só que ele vai aumentar a abrangência dessa rede. No caso seria a WMAN. Aí nós vamos ter o Wi-Fi Max, certo? O Wi-Fi Max, ele é uma forma de transmissão sem fio que vai abranger uma MAN, certo? Lembra lá, uma rede metropolitana, certo? Então é isso que vocês precisam ficar sabendo, certo? Então aí no caso a WAN, a Wi-Fi Max, né? Ele pode então abranger uma rede maior, certo? Já no caso do Wi-Fi, esse que a gente conhece, esse que a gente tem em casa para se conectar com a internet, neste caso nós vamos ter aí um compartilhamento de rede LAN, certo? Seguindo aqui adiante, aí vamos ver o protocolo. O protocolo utilizado pelo Wi-Fi é o 802.11. E aí, pessoal, ele vai variar, certo? Deixa eu sair aqui do meio para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, certo? Eles podem variar um pouco, certo? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Pronto, ó, existe uma variação. E a variação vai de A, B, G e N. Beleza? Então, como é que funciona? Você vai ter aí, por exemplo, 811A, 811B, 811G e 811N. Tá? Então, ele vai ter essa denominação. Certo? Então, deixa eu voltar aqui para a tela e vir aqui mais para o outro canto. Vai ficar melhor da gente entender. Ó. Então, seguindo aqui adiante, vamos ver como é que está classificado isso. Dando continuidade aí, pessoal, o nosso assunto, vamos ver o seguinte. Quando eu estou falando sobre o wireless, nós vamos ver aqui o seguinte. Nós vamos ter a 802.11b e vamos ter uma frequência de 2,4 GHz e uma velocidade de 11 MB por segundo, certo? Já na 802.11a, a frequência vai ser de 5 GHz e velocidade de 54 MB por segundo. O que nós estamos observando? Que dependendo da classe desse Wi-Fi, ele vai ter uma mudança tanto na frequência quanto na velocidade. Já se nós temos aqui uma 812.11g, nós vamos ter uma frequência de 2,4 GHz e a velocidade também, se você observar, também vai ser de 50 MB por segundo. Ou seja, o que nós podemos observar? Que ele diminuiu aí a faixa de frequência, mas porém manteve a mesma velocidade. Ou seja, se a gente for observar, é como se fosse melhorando a tecnologia à medida que vai passando o tempo, certo? Então existem essas atualizações na tecnologia para então alcançar os seus objetivos principais, certo? E também vamos ter aí a 802.11n, que hoje é a mais utilizada na atualidade. E o que nós vamos ver aí? Que a frequência dela ela pode variar de 2,4 GHz a 5 GHz, certo? E a velocidade que ela pode alcançar é de 140 MB por segundo. Tecnologias Wi-Fi, certo? Essas tecnologias aí ela vai utilizar essas características aí, beleza? Então guardem aí com você, certo? Sempre observe aí na variação, certo? Porque a variação ela pode dizer muito a respeito do seu Wi-Fi, beleza? Então, se você tem aí, por exemplo, o Wi-Fi que é o mais utilizado, que é o 802.11n, ele vai ter essa frequência, certo? Então, fica de olho na frequência e fica de olho na velocidade, o que ele vai entregar e o que ele vai receber e vai enviar para você não perder nada da questão, beleza? Seguindo aqui adiante, vamos para a nossa próxima. Vamos lá, pessoal, dando prosseguimento aqui à nossa aula, falando sobre o Bluetooth. Vamos seguir aqui adiante. Bluetooth é um sistema criado pela Ericsson Mobility usando a tecnologia de rádio Shortlink, ou seja, uma aproximação aí. Geralmente ele interliga PAN. Lembra o que é PAN? Uma rede pessoal, né? Então a rede
conectada sem fio via Bluetooth, certo? E o que eu preciso saber mais? Bluetooth, veio esse nome de Bluetooth, o dente azul, né? Então, por que vem esse nome? Esse nome é alusão ao rei dinamarquês, certo? O famoso Harald Bluetooth. E o próprio símbolo aí é simplesmente a abreviação H e B, certo? E uma coisa importante, por que então fez essa alusão a esse rei? Como esse rei ele fez a conexão entre Dinamarca e Suécia, ou seja, criou um reino forte, né, conectando esses três reinos, aliás. E o que aconteceu? O Bluetooth ele também tem essa finalidade de integrar, certo? Integrar os dispositivos, faz essa conexão entre os dispositivos ali próximos. Por isso essa alusão ao nome, certo? Então, voltando aí, quais as características? Características básicas do Bluetooth. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Característica básica do Bluetooth. Primeiro, frequência de 2,4 GHz, ou seja, semelhante à frequência de rádio. Ele vai utilizar Piconet. E o que é Piconet? Piconet são uma rede formada por até 8 dispositivos, certo? Então, e uma coisa tão interessante que pode acontecer aí no caso do Bluetooth é porque esse tipo de conexão pode haver também conexão entre redes, certo? Então, se eu tenho 8 dispositivos ali formando uma rede, tem um outro 8 dispositivos formando uma rede, essas redes elas podem se conectar, certo? E quando eu tenho essa conexão de redes, eu vou chamar de SCARTnet, certo? Então, a conexão entre redes Piconets, certo? Então, uma coisa interessante que eu posso ver também é que ela é master eslavo. Significa o quê? Que eu vou ter uma máquina central, uma máquina que vai controlar os demais. Beleza? Então sempre quando eu tenho essa expressão master eslavo, significa o quê? Que vai ter uma máquina que vai controlar as outras que estão interligadas a ela, os outros dispositivos, certo? Então o protocolo utilizado pelo Bluetooth é o 802.15. Você lembra que você viu lá no Wi-Fi que o protocolo de lá vai ser o 802.11, aqui vai ser o 802.15, certo? Seguindo aqui adiante, vamos ver as classes. As principais classes do Bluetooth. Vamos ver lá? Principal, vamos ter a classe 1. A classe 1 ele vai até 100 metros. Okay? Então ele tem uma abrangência de um raio de 100 metros. Beleza? Já a classe tipo 2 ela vai ter um raio de até 10 metros. Certo? Abrangência até 10 metros. Vamos ter a tipo 3 que vai até 1 metro. Então vai ter 1 metro aí de abrangência esse raio. Beleza? Então seguindo aqui adiante, vamos para a nossa questãozinha falando sobre Bluetooth. Então vamos lá. Ela diz o seguinte: uma rede de wireless, os computadores são conectados por os sinais de rádio e não por fios ou cabo. Analise as afirmações a seguir. Aí tem velocidade 54 megabytes por segundo. Possui velocidade de transmissão comparável, ou ele está comparando com a 802.11a em condições ideais. Ou seja, se é comparável a A, né? Então significa aí no caso que não vai ser de 5, no caso de vai ser no caso 811A. Neste caso, ele está se referindo que é muito comparado a ela, certo? Que a frequência pode ser diferente, certo? Então existe uma diferença aí. Se é comparável, então não é ela. Então vamos lá. Permite mais usuários simultâneos. Beleza, até aí tudo bem. Vamos lá. Oferece boa amplitude de sinal e não é obstruída facilmente, certo? Ok? Então é uma tecnologia bem mais avançada. E a próxima é compatível com adaptadores de rede, roteadores e pontos de acesso de 802.11b. Olha aí, falou em A e falou em B. Então se ele falou em A e B, não é nenhum dos dois, não é isso? Você disse que um é compatível, o outro é comparável, então não é nenhuma das duas. E qual é a tendência que ele diz aí? Ó? A frequência utilizada é a de 2,4 GHz. Então já mata logo a questão. Aí você vê e vai dizer: ah, professor, isso eu já sei. É a opção B. Certo? E ela mesmo. Por que é a opção B? Porque se a gente for observar aí direitinho, eu tenho a 802.11g. Ela vai ser comparada a 802.11a. A mesma velocidade de transmissão.
certo? E um detalhe importante é que no caso lá ela vai utilizar os 5 GHz a frequência, enquanto nós vamos ver aí embaixo que ele diz usa a frequência de 2,4. Poderia ser a N? Não poderia ser a N, porque a N ela vai utilizar um ou o outro, certo? Aí ele está delimitando que isso vai utilizar apenas uma frequência, beleza? Então, seguindo aqui adiante, vamos para o nosso próximo tópico. E o nosso próximo tópico é uma tecnologia novinha, certo? Utilizada aí principalmente pelos cartões corporativos, né? E aí e celulares também, né? É a famosa NFC. O NFC, ou Near Field Communication, certo? É um tipo de chip onde vai ter uma numeração, vai ter um código ali. Essa numeração ela é única e vai identificar aquele dispositivo, certo? Identifica o dispositivo e também o portador do dispositivo. Então essa é uma característica bem interessante. Então é utilizado bastante em cartões, que você encosta próximo ali. Mas vamos ver lá as características aqui de fato, o que nós temos de tão legal. Características. As características que ele tem é comunicação por ponto de proximidade, ou seja, para poder você se comunicar, você precisa encostar o dispositivo ali no outro, certo? Detalhe, a troca é automática, certo? Então a informação passa de um para o outro rapidamente, certo? Então é por isso que é comum você ouvir isso aí nos cartões, né? Nos cartões que você vai fazer a compra, que ele coloca lá, encosta o chip lá na máquina, o que vai acontecer? Ele já automaticamente já faz o desconto, certo? Outro detalhe, os chips têm que ser compatíveis, né? Então o chip da máquina com o chip do dispositivo tem que ser compatíveis para que haja essa troca. Detalhe importante, não precisa do pareamento. Como ele faz uma troca automática, não há necessidade do pareamento. Pareamento eu vou utilizar onde? Lá no Bluetooth. Lembra lá do Bluetooth? Bluetooth, você vai ter lá o Bluetooth e no Bluetooth você precisa parear um aparelho ao outro, certo? Ok? Então aqui no caso do NFC, ele vai ser o tipo de dispositivo master, certo? Então não há aquela questão do eslavo, nenhum vai comandar o outro, ou seja, todos os dois são independentes, certo? Ok? Faz a transferência via rádio, RF-feed, e também a frequência que ele vai utilizar, aliás, a velocidade que ele utiliza é de 560 megabytes por segundo, ok? A frequência, no caso aqui, vai ser uma frequência de rádio muito baixa, certo? Ok? E é isso, pessoal. Essa foi a nossa terceira aula de informática para concurso, certo? Espero vocês nas próximas aulas. E acredito que vai ser muito legal e que você vai garantir lá a sua vaga no seu tão sonhado cargo público. Então, galera, valeu e até a próxima.